Olá, graça e paz, meus irmãos. Eu sou a Viviane, sou líder da equipe de mobilização missionária da PIB de Caçapava, a primeira igreja batista na nossa cidade. Nós estamos iniciando o primeiro episódio da nossa terça missionária. E dessa vez nós vamos falar da ênfase de missões estaduais. Nosso tema de missões estaduais esse ano é Somos Um, na pregação do Evangelho no estado de São Paulo. É isso? Beleza. E hoje nós estamos aqui recebendo um casal de missionários que está trabalhando com um projeto de plantação de igrejas aqui no nosso vale. Plantar igrejas é missão daqueles que conhecem a Cristo, daqueles que desejam propagar o Evangelho, daqueles que receberam a salvação e também querem que outras pessoas recebam da graça do nosso Senhor Jesus. Plantar igrejas é a nossa missão e é o que o casal de missionários tem feito aqui na cidade de Cunha, no interior do estado de São Paulo. E eu gostaria de convidar os nossos missionários a estar conosco, e você que está nos acompanhando, deixe aí a sua curtida, o seu like, comente nos comentários e compartilhe aí a nossa transmissão para que mais pessoas possam conhecer como o projeto de plantação de igreja pode contribuir para o crescimento do reino de Deus. Pastor Maurício e a irmã Vivian, sejam muito bem-vindos. Esse casal de missionário que nós temos caminhado juntos como igreja. São membros da nossa igreja, da primeira igreja batista em Caçapava. Sejam muito bem-vindos, pastor Vivian. Sejam muito bem-vindos, pastor Maurício, irmã Vivian. Ok, irmã Viviane, toda a PIB em Caçapava, um privilégio muito grande, uma alegria, uma satisfação estarmos com vocês e contando com a parceria de vocês aqui para a plantação da Igreja Batista aqui na cidade de Cunha, esse grande desafio missionário do campo cunhense. Uma alegria muito grande. Olá, gente, que bom podermos estar juntos nesse momentinho para compartilhar um pouquinho das experiências do campo missionário com a nossa igreja, né, que está apoiando, e também com outras pessoas que com certeza estarão depois assistindo. Amém. É sempre um prazer estar com vocês. Então, a gente gostaria, né, que vocês compartilhassem com a gente o que é, né, o projeto de plantação de igreja, qual a necessidade de se plantar uma igreja em uma cidade onde tem, né, tanta diversidade religiosa, onde a gente sabe que as pessoas elas vivem pela fé, né? Qual a necessidade de se implantar um projeto de plantação de igreja? Eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente. Ok. Bom, inicialmente, a necessidade de plantação de igrejas é fruto do amor que nós temos a Deus, amor que nós temos ao próximo. E realmente a irmã falou algo, a irmã esteve aqui no recenseamento, observou uma diversidade religiosa aqui na cidade de Cunha. Mas é interessante, quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com essa diversidade religiosa, evangélica também, que tem igrejas evangélicas aqui na cidade, mas a gente observa que a cada dia, que bênção que é podermos estar sendo instrumentos de Deus para plantarmos uma igreja batista aqui na cidade, sabe? Com as nossas características, com o nosso esforço missionário, com a centralidade em Cristo Jesus e a administração da palavra de Deus. Temos observado, assim, preciosas vidas com sede de Jesus, preciosas vidas com fome na palavra de Deus, sabe? E de fato, uma obediência à palavra do Senhor. Porque uma igreja autêntica, uma igreja genuína, é uma igreja que ela se lança para poder seguir para novos campos. A gente observa muito isso no livro de Atos dos Apóstolos e de fato, glórias a Deus que os batistas chegaram aqui em Cunha. Amém. É o reino de Deus sendo expandido, né? E sendo instalado aí na cidade de Cunha através da vida de vocês, né?
E que bom que a gente pode fazer parte, né, desse trabalho, desse projeto. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Muitas pessoas ouvem falar sobre projeto de plantação de igreja, né? E como que é feito, né? Como que é realizado o processo de plantação de igreja dentro de uma comunidade, dentro de um município? Ok. Então, para plantarmos uma igreja, cumprirmos o ID do Senhor, né? Cumprimos a grande comissão, ou, como alguns dizem, a grande missão que o Senhor nos deixou como igreja. E nós temos, então, a forma como nós temos trabalhado aqui em Cunha tem sido buscar nos relacionar com a população cunhense, estabelecer relacionamentos, as pessoas poderem ver em nós Cristo Jesus e ver através do nosso testemunho, através das nossas vidas, o resplandecer de Cristo Jesus e nesses relacionamentos buscarmos uma intencionalidade para estabelecermos discípulos, ou seja, para termos o que a nossa Junta de Missões Nacionais nos ensinou, relacionamentos discipuladores, nós aqui chamamos de RDs, né? Então, quando uma pessoa, a gente se relaciona com uma pessoa, estabelece um vínculo de amizade com essa pessoa, ou mesmo através de recenseamentos, né, como a Amada Igreja nos ajudou em 3 recenseamentos que foram feitos aqui, no dia 26 de setembro, no bairro do Engenho, no dia 30 de setembro, no bairro da Barra do Bié, e também no dia 2 de março desse ano, aqui na área urbana. Então, nós buscamos, então, oferecer estudos bíblicos, oferecemos às pessoas para elas compreenderem a palavra de Deus. Aqui em Cunha, pessoas falam conosco, nós não entendemos a Bíblia, pastor. Aí nós falamos assim, vem conhecer a palavra de Deus com a gente, né? Porque é um tesouro maravilhoso a Bíblia, né? Como os irmãos sabem, porque a palavra é o próprio Cristo, né? Então, nós louvamos muito a Deus por essa possibilidade. E aí o material que nós temos usado é um material que é utilizado, sugerido pelas Juntas de Missões Nacionais, que a Vivian está aqui, vou mostrar para vocês, que a igreja já conhece, né? Que são 3 caderninhos, né? Relacionamento discipulador número 1, e tem o número 2 e o número 3. Então, as pessoas, elas aceitam o nosso convite, o nosso desafio, são encontros semanais, de no máximo 1 hora. Nós desenvolvemos os estudos bíblicos na residência da pessoa interessada ou em grupo. Então, são 2 formas que nós temos adotado aqui em Cunha. E aí o que acontece? As pessoas, então, elas vão avançando nas lições, cada semana é uma lição, e à medida em que ela termina um caderninho, por exemplo, o caderninho número 1, aí nós sugerimos que ela possa prosseguir no caderninho número 2, e quando as pessoas aceitam, tem lá mais 8 lições, né? No caderninho número 2, e quando termina o caderno 2, oferecemos o caderno número 3, e são mais 8 lições. E no final, então, do caderno 3, a pessoa já tem um conhecimento, né, do que significa Jesus. Nessa altura, a pessoa já se decidiu por Jesus, né? Nessa altura, se porventura ela um dia já tinha sido uma pessoa que esteve numa igreja e, de repente, infelizmente, ela desigrejou, né? Aqui no campo missionário cunhense, temos muitas pessoas desigrejadas, ela já está reconciliada com o Senhor. Então, nesse momento, a pessoa está apta para ingressar na igreja. Só que tem um ponto muito interessante. Não basta apenas a gente estar oferecendo os estudos bíblicos, e nós precisamos integrá-las na igreja. E como é que é feito essa integração na igreja? Através dos pequenos grupos. Nós ainda não temos aqui o salão, aqui em Cunha, então nós procuramos então estabelecer pequeno grupo para que as pessoas que estão fazendo os RDs com a gente, os estudos conosco, são convidadas a participarem desse pequeno grupo. E quando elas aceitam, facilita a integração, para viver a bênção da comunhão, a bênção de sermos igreja, né? Então, tem sido essa forma que nós estamos, assim, feito aqui em Cunha. O nosso método, né? O nosso esforço missionário de oferecer estudos bíblicos
para a população cunhense, para que elas possam conhecer Jesus, para que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e ter esse encontro maravilhoso com Jesus, serem transformadas e serem integradas ao corpo de Cristo. Então, o senhor está compartilhando com a gente que depois do trabalho de recenseamento, tiveram pessoas que aceitaram estudar a Bíblia, mesmo já conhecendo a Bíblia, mas não entendendo, né, o que a palavra de Deus quer dizer a elas. Existem pessoas que aceitaram fazer o estudo da Bíblia, e essas pessoas, vocês estão construindo relacionamento com essas pessoas, e assim está se formando uma igreja, é isso? Isso, irmã Viviane, exatamente. É algo que nós não temos o controle, e não devemos ter o controle. O controle é do Espírito Santo, né? É tão maravilhoso que um pouco da experiência que nós temos vivido aqui, é uma pessoa, ela aceita um estudo bíblico, e de repente essa pessoa, ela gosta do estudo e convida outras pessoas. Muitas vezes, assim, o recenseamento faz a pesquisa, né, no bairro, como nós fizemos, né, nesses 3 recenseamentos. Mas é interessante que não somente pessoas que no recenseamento aceitaram os estudos estão conosco, mas também algumas que elas foram convidadas por algumas pessoas que estão fazendo estudo bíblico. E isso é bênção muito grande. E aí o que acontece? Aí vai formando a igreja, sabe? O Espírito Santo, ele vai convencendo, o Espírito Santo vai fazendo a obra, ele vai formando um pequeno grupo, ele vai formando um corpo. Esse corpo, então, com o passar do tempo, existem os processos para isso acontecer até ser uma igreja batista organizada, ou seja, uma igreja autogovernável, uma igreja autossustentável e autopropagável, né? Onde os seus próprios membros, eles propagam o evangelho, e testemunham, né? Que bênção que é pertencer a Jesus, que bênção que é estarmos numa igreja obedecendo ao Senhor e cumprindo o ID. Realmente é uma bênção mesmo, né? Poder cumprir a nossa missão, né? De ir evangelizar e de apresentar Jesus para as pessoas. E eu estive em um desses recenseamentos, né? E eu posso, por experiência própria, dizer que foi uma das experiências muito marcantes, né? Que Deus me deu a oportunidade de viver, né? Até mesmo porque eu pude ver mesmo pessoas dizendo que frequentavam uma igreja, que frequentavam, né, às vezes alguns rituais, né, da sua própria religião, que já tinham lido a Bíblia, mas elas tinham muita vontade de conhecer, né, a Bíblia. Pessoas acolhedoras, né, que existem nessa cidade de Cunha, uma cidade em que nós nos sentimos muito acolhidos, né, como igreja, como pessoas. E aí a gente gostaria de ouvir se vocês, né, teriam alguma experiência muito marcante para compartilhar com a gente, porque quando a gente vê a experiência, né, de propagar o evangelho, de plantação de uma igreja na pele de quem está vivendo isso, dá muito mais vontade de continuar esse trabalho, de se envolver ainda mais. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente uma das experiências marcantes que vocês tiveram aí, desenvolvendo esse projeto de plantação de igreja. Irmã Viviane, olha, são experiências incríveis, sabe? Que nos fazem até emocionar nas nossas orações, sabe? Porque a gente vê que não é nós que fazemos, nós somos apenas instrumentos. A obra quem faz é o Espírito Santo do Senhor, através das nossas orações, através da nossa obediência, através desse suporte maravilhoso não somente da PIB Caçapava, que tem abraçado o projeto, mas também outras igrejas também que colaboram com esse projeto, através das intercessões, né, sobretudo, através das suas contribuições também, nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas é marcante quando nós vemos a atuação sobrenatural de Deus. É incrível, sabe? Isto nos emociona muito, porque tudo que nós desejamos é que Deus possa fazer, é que Ele cresça e nós diminuamos. E Cunha aqui é um desafio muito grande, missionário, devido à sua grande extensão territorial. Então, uma das experiências marcantes, sabe, que a gente tem
tivemos com Deus é justamente em 2 bairros rurais que nós temos aqui atuado em Cunha, dos vários bairros rurais que a cidade tem. Um foi justamente lá na Barra do Bié, onde existia um recenseamento, né? Então, houve investimento da PIB Caçapava, a igreja foi lá, os irmãos lembram, e fez aí uma chuva depois, né? Nós tivemos que voltar mais cedo. É um bairro muito bonito. E ali, algumas pessoas lá do bairro aceitaram fazer estudos bíblicos com base no recenseamento. Mas a direção de Deus foi fantástica, gente. Em um dos encontros de RDs, nós tivemos uma experiência com uma pessoa, ela se sentiu tocada por Deus, ela esteve indo, né, em um dos estudos bíblicos que a Vivian estava ministrando, e essa pessoa, ela se sentiu muito tocada em receber o estudo bíblico, sabe? Interessante que muitas vezes você começa a fazer um estudo bíblico com as pessoas e nem sempre elas continuam, né? Às vezes dão desculpas, às vezes é complicado conseguir tempo para estudar a Bíblia, né? Mas uma das pessoas que foi recenseada fez pelo menos até o primeiro livrinho do RD, né? E, entretanto, quando foi a última lição desse primeiro livro, ela disse que ela não ia poder continuar. Mas é interessante como Deus age, né? Exatamente nesse dia, uma prima dela estava lá, foi visitá-la e assistiu essa última aula, né? E foi muito interessante, porque depois do estudo, essa prima disse que ela gostaria também de fazer estudo bíblico. Mas ela tinha dificuldade, porque nem sempre ela estava na roça. E quando nós falamos que a gente podia também fazer online, né? Que onde quer ela estivesse, a gente podia estar fazendo. Ela aceitou e cortando a história, né? Hoje ela já está no 3º livro. Ela teve um momento de aceitação de Jesus, de entregar a vida para Jesus. E foi uma choradeira, né? Foi uma choradeira. E assim, foi um estudo online. Ela entregou a vida para Jesus, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. E aí a gente até chamei o pastor também, e a gente louvou a Deus. Glória a Deus. Porque é a obra do Espírito. A gente é muito limitado, a gente é muito pequeno, a gente se sente tão incapaz. Mas é bom que a gente se sinta isso, porque a gente tem que depender realmente totalmente do Senhor. E é Ele que faz a obra, Ele vai tocando corações. E quando uma vida se entrega a Jesus, não tem coisa melhor para nós que estamos, né, nesse trabalho, podemos nos regozijar de ver mais uma pessoa andando nos caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. De fato, né? E outra experiência muito marcante, me recordo que o pastor André, quando vocês estiveram aqui no recenseamento do dia 2 de março, foi feito um recenseamento em um dos bairros que o Espírito Santo nos direcionou. Um deles, né, é o bairro do Falcão, bem na entrada de Cunha, perto do portal de Cunha. E aí o pastor André Bahia, ele veio assim com entusiasmo tão grande. Maurício, você vai... Olha, a profecia, né? E aí está acontecendo. Maurício, você vai fazer muito estudo bíblico lá no bairro do Falcão. Você vive, né? Então, eu falei, que bênção, pastor. E ali tivemos, assim, experiências muito grandes, muito, sim, maravilhosas ali. O pastor André, quando foi recensear uma das casas lá, uma senhora atendeu a casa lá, atendeu ao pastor André, e quando o pastor André com a ficha para preencher os dados do recenseamento, e essa pessoa, ela foi impactada porque ela estava buscando se ficar membro de uma igreja batista em Salvador, online, porque ela queria muito uma igreja batista aqui na cidade. Ela estava sem igreja, né? Ela tinha participado de alguma igreja evangélica, mas ela estava sem igreja e acompanhando online. Então, quando ela tomou conhecimento, ela ficou tão feliz. Imagine você ter um grupo. Eu estou fazendo um curso de plantação e crescimento de igrejas pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil online, sabe?
E uma das experiências dos plantadores de igreja é o Espírito Santo, ele envia os missionários para o local, e o próprio Espírito Santo gera um grupo, para poder desse grupo, então, vai crescendo, né, para ser uma igreja, né? Então, o que acontece? Nós estamos tendo a graça de Deus hoje de termos um grupo, gente. Pessoas que são, assim, com fome da palavra de Deus. Pessoas que querem, mas querem muito uma igreja batista aqui na cidade, sabe? É um grupo pequeno ainda, mas que, inclusive, a reunião de ontem foi muito impactante, na verdade. Glórias a Deus, porque justamente elas estão querendo buscar mais pessoas para levar essa palavra de Deus para pessoas que, inclusive, se encontram, né? Desigrejadas, pessoas que estão assim, machucadas. Isso tem acontecido, né? Em tudo que é lugar, né, meus irmãos? Aqui em Cunha não é diferente. Então, temos aqui o Ministério também Convívia de aconselhamento pastoral, onde nós recebemos em gabinete para podermos assim, oferecer a cura através do Senhor Jesus. Então, tem sido uma experiência muito grande, incrivelmente, e estamos muito felizes. Essas foram duas experiências, uma no bairro da Barra, rural, outra aqui na área urbana, e outra também lá no bairro do Engenho também. Também tem tido experiências também impactantes no bairro do Engenho, um bairro rural, onde a amada igreja esteve lá recenseando, e temos lá pessoas com relacionamento discipulador também ali, e estamos com uma esperança muito grande de, em breve, termos lá um pequeno grupo ali, sabe? Para poder alcançarmos o bairro rural do Engenho. Uma coisa importante que a gente percebe também é o fato do missionário estar morando na cidade. Isso é muito importante. A cidade começar a conhecer, saber que a gente mora aqui, que a gente se interessa pela cidade, que a gente vai para a roça, vem da roça, e as pessoas passam a ter mais confiança. E estamos atualmente vivendo uma experiência, assim, para mim, para a Vivian, né? Porque pensa, meus irmãos, vocês serem enviados para uma cidade onde só vocês são batistas ali, né? Então, e nós não tínhamos, assim, pessoas aí que pudéssemos estar cultuando a Deus conosco. Então, nós tentamos, quando nós chegamos aqui, com um legado maravilhoso do nosso pastor Vitor, né, nosso missionário, que foi anterior, através dele, ele apacentou a irmã Sônia, que Deus usou ela para chegar no bairro do Engenho, e o pastor Vitor apacentou a irmã Heloísa, que Deus usou ela para podermos alcançar o bairro da Barra do Bié. Então, glórias a Deus. E o pastor Vitor também nos deixou um legado, que é o pastor Nelson e irmã Nazir. Estamos aqui destacando aqui, né, que tem dado um suporte muito grande nas orações. E são das Assembleias de Deus, mas estão lá no bairro das Palmeiras, né? E tem dado um suporte muito grande para a gente. Um casal que está no nosso coração também. E o que acontece? Nós tivemos, assim, a experiência inicial de tentarmos fazer os cultos lá na casa da irmã Sônia, mas durou muito pouco tempo, né? A irmã Sônia, ela precisava ir para Paraty, mas aí ficamos eu e Viva cultuando a Deus aqui na nossa casa, né? Com a necessidade, com a saudade, estávamos em igreja, né? Aquela igreja congregacional, como nós congregávamos, né? Lá em Lorena, quando nós éramos membros lá. E acontece agora que, graças a Deus, a partir do último final de semana de maio, estamos tendo cultos aos domingos, gente. Amém. É muito gostoso, né? Poder ouvir quantas vidas têm sido alcançadas, né? Através desse trabalho lindo que está sendo feito, né? Com o trabalho de se plantar uma igreja em uma cidade. Que trabalho lindo. E a partir dessas experiências a gente conhece os desafios, né? E a gente conhece como a Igreja Batista de Caçapava, porque é o nosso projeto, né? São os nossos missionários e é a nossa missão. Então a gente não pode ficar de fora do que está acontecendo aí, do que Deus está fazendo aí na cidade de Cunha através da vida de vocês. E a gente gostaria de saber, então, como nós, como igreja, como a gente pode se envolver cada vez mais com a plantação de igreja, de uma igreja batista na cidade de Cunha, como a gente pode contribuir para que esse trabalho continue, como nós podemos cuidar
né, da vida de vocês, e como a gente pode continuar apoiando esse ministério, para que mais vidas possam ser alcançadas, para que possa continuar, né, esse trabalho de crescimento e desenvolvimento de uma igreja batista nessa cidade, e como que a gente pode continuar como igreja respondendo a esses desafios do projeto de plantação de igreja na cidade de Cunha. Amém. Então, falar ainda sobre desafio, né, irmã Viviane? No recenseamento, os irmãos observaram aqui, assim, pessoas muito simples, né? Na área rural, a gente percebe, assim, nós temos visto no bairro do Engenho, de fato, necessidades, pessoas que estão na linha da pobreza. Então, é uma oportunidade muito grande de fazermos compaixão e graça. Sabe, graças a Deus, temos tido apoio de alguns membros da PIB Caçapava para levar, assim, apoio, né? Alguma necessidade que temos tido pontuais aqui no bairro do Engenho, sabe? Onde temos encontrado esses desafios, sabe? E também, um desafio muito grande que nós temos aqui, sabe, Viviane, é a extensão territorial imensa de Cunha. Nós estamos impressionados, sabe? Porque uma parte dos 21 mil habitantes, aproximadamente, que a cidade tem, nós observamos, assim, que, vamos dizer, dizem, né, aqui em Cunha, que metade, mais ou menos, dos habitantes estão aqui na área urbana, que é uma área pequena, sabe? E a outra metade está espalhada nesse gigante território de Cunha. Cunha faz limite com 10 municípios. E o acesso no período de chuvas, né, à área rural, ele é bem limitado também. Então, assim, quando nós quase que nós já atolamos o carro já algumas vezes, né? Indo lá para o bairro do Engenho, né? Então, de fato, é um desafio muito grande. Onde que eu quero chegar, gente? A falta de obreiros. Nós necessitamos de obreiros. Aqui em Cunha, nós temos aqui um distrito de Campos Novos. Há quem diga que Campos Novos ali tem cerca de 6 mil pessoas, gente. É uma pequena cidade, interessante. Cidade tem uma certa estrutura, né? É um distrito, né? Na verdade, né? Mas com uma característica assim bem de município, né? E com os arredores assim na parte rural assim bem atuante. Então nós temos orado por Campos Novos, sabe? E agora, irmã Viviane, como nós vamos levar esse evangelho para inúmeros bairros rurais aqui em Cunha? Nós ainda não sabemos o número total dos bairros rurais aqui. Ontem nós tivemos prestando apoio lá para um dos nossos RDs, lá no bairro do Engenho, né? Levando lá para o médico ali, né? Que estava atendendo. E eu conversei com a equipe médica lá, só aquela equipe médica que visita uma vez por mês ali o bairro, só aquela equipe, ela fica responsável por cerca de 40 bairros rurais aqui de Cunha, gente. E foi falado que tem uma outra equipe também, sabe? Então, a gente vê o desafio. Então, missionário, falar também, além de Cunha, temos Lagoinha, essa região de Lagoinha, Redenção da Serra, Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, são cidades aqui, gente, que são um vazio do evangelho, sabe? Então, a gente percebe, assim, a necessidade muito grande de evangelização e de plantação de igrejas nestas cidades que ainda não tem igreja batista e também aqui em Campos Novos. Quem sabe um dia nós poderemos combinar, né, irmã Viviane, um recenseamento em Campos Novos, né? Glórias a Deus. Então, a necessidade que a gente vê na igreja, eu sei que a igreja de Caçapava tem feito isso, orando por novos obreiros, é justamente a gente tá em falta bastante, aquele chamado desbravador. Eu não sei se é o nome que se fala assim, aquela pessoa que é lançada no campo missionário e onde não tem ninguém, e Deus usa, o Espírito Santo usa para poder surgir um povo, sabe? Então, é muito importante termos essas pessoas que possam, esses líderes, essa formação de líderes. Então, é muito importante um apoio que a igreja possa prestar, seria, além de orar por mais obreiros, poder, assim, de fato, né,
de repente, fazer uma capacitação para despertamento de novos líderes para serem enviados para esses campos, sabe? Aqui em Cunha, com certeza, gente, olha, eu já pude falar até no vídeo anterior, né, Fofo, nós falamos, só daqui até um bairro, né, que faz limite com Lorena, sabe, cidade onde nós morávamos anteriormente, daqui até lá, aproximadamente 1h30, né, sabe, de carro. Então, assim, é extenso. E como, então, nós vamos, então, estar levando o evangelho para preciosas vidas, gente, sabe? Pessoas que não têm Jesus, pessoas que são muito agarradas com a religião, um tradicionalismo religioso muito grande, pessoas que são cegas pela doutrinação religiosa que é feita, que é passada de geração a geração, mas que o Espírito Santo pode romper barreiras. O Espírito Santo pode abrir os olhos para o Evangelho, né? Para que elas possam conhecer Cristo Jesus. E há essa necessidade de mais obreiros, né? Por isso, né, a nossa campanha de missões regionais, por mais obreiros enviados. A gente agradece muito também o cuidado da igreja com a gente, né? A igreja tem cooperado, nos ajudado, inclusive também em ajuda de custo, para estarmos aqui instalados em Cunha, glórias a Deus. A igreja tem participado, olha, é incrível, todas as ajudas que nós pedimos para a PIB e Caçapava, glórias a Deus pela vida do pastor André Bahia, de toda a igreja, sabe, tem sido atendidas, sabe, então, e com certeza, em breve, nós vamos solicitar, né, já assim, digo, um futuro também, mais um recenseamento aqui na cidade, para que nós possamos prosseguir, né, oferecendo para mais pessoas estudos bíblicos nos lares. E orando, contribuindo e, se possível, indo, né? Que é o que os irmãos têm feito aqui por nós, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Uma coisa importante, né? Bom a gente saber que vocês oram por nós. Poxa. Mas orem mais, orem pelo povo daqui de Cunha, né? A gente gostaria muito de ter grupos de crianças, grupos de adolescentes, e precisamos que o Senhor nos mostre, né, como atingir esses grupos, como levar a mensagem a esses grupos de uma forma que seja impactante e que seja transformadora, que faça diferença. E nós contamos muito com a oração dos irmãos para que a gente possa, cada dia mais, receber do Senhor toda a instrução, toda a sabedoria necessária para cumprir essa missão, que é algo novo para nós também, né? Estar numa cidade onde não se tem uma igreja batista ainda, a gente tem que formar essa igreja. A gente também fica longe, né, dos familiares, longe dos filhos. E, então, nós contamos muito, né, com as orações dos irmãos para que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos capacitando e que o nome dele possa ser muito exaltado nessa cidade. Amém. E tem sido para a gente aqui também um motivo de alegria, a receptividade do povo cunhense. Como, né, irmã Viviane, como a irmã falou, gente, eles são muito receptivos, sabe? Então, o povo, não é difícil fazer amizade aqui. Então, glórias a Deus pela vida do povo de Cunha e pelas amizades que temos feito aqui. Deus seja muito louvado. E, realmente, essa necessidade que a gente apresenta para a igreja, né, uma forma como vocês podem nos ajudar. E nós agradecemos muito, mas muito a Deus pela vida de vocês. E por tudo que vocês têm feito aqui pelo nosso campo missionário, pelo esse projeto de plantação de igreja. Um outro desafio também que a gente enfrenta é a cultura da cidade, né? Mesmo das pessoas que querem saber onde que é o salão, onde que é a igreja de vocês. E a gente não tem ainda, né? E eles falam assim que não gostam de ficar indo nas casas, tem dificuldade de ficar indo assistir culto em casa. Então, essa é uma dificuldade que nós precisamos realmente receber do Senhor orientação de como lidar com isso, né? Para que as pessoas não desanimem de estar
participando, pelo menos esse pequeno grupo, né? E que outros possam vir se juntando, até que a gente tenha realmente um grupo de bom tamanho, para que possamos ter também um salão onde possa haver as reuniões. Mas a gente percebe que existe, assim, uma cobrança muito grande que se tenha um salão, que se tenha uma igreja local, né? Mas a gente sabe que tudo é no tempo de Deus, tudo tem que ser no tempo de Deus. Agora, nós precisamos também saber como lidar com isso, né? Para que a gente não antecipe as coisas e que no momento certo, né, com irmãos já realmente aliançados, a gente possa, então, ter esse local para as reuniões, para os estudos, para os cultos, em nome de Jesus. Importante também, sabe, nós temos falado que para ter a igreja, ter a estrutura, é muito importante sermos igreja, né? Então, o nosso momento tem sido trabalhar com as pessoas para vamos ser igreja, né? Então, é um trabalho que vai seguindo, né, aos pouquinhos, no tempo do Senhor. E, como a Vivi bem colocou, né, realmente a gente precisa ter, assim, ter muita direção de Deus, né, para estarmos seguindo na direção do Espírito Santo do Senhor. Porque uma cultura existente aqui, muito forte aqui na cidade, é o templocentrismo, né? Ou seja, o templo é o local principal para a evangelização, e a evangelização, muitas vezes, é centralizada na figura do líder, né? Do pastor, né? Da liderança. Então, é algo que a gente precisa bastante aqui, nesse DNA da igreja que nós estamos fundando, nós estamos aqui sendo instrumentos de Deus para estar plantando, ter um DNA onde cada membro ele possa levar, ser parte também dessa evangelização, né? E indo nas casas também, investindo nas pessoas, intencionalmente com vistas a levá-las para Jesus. Amém. Amém. A gente já vai encaminhando para o final da nossa primeira terça missionária. É um tempo muito gostoso, onde a gente pôde ouvir, né, e conhecer um pouco sobre o projeto de plantação de igreja na cidade de Cunha, onde o pastor Maurício e a irmã Vivian estão dedicados, né, trabalhando para a obra do Senhor, que a gente possa, como diz, né, o tema da nossa ênfase em missões estaduais, né, somos um na proclamação do reino em São Paulo. O versículo-chave, ele diz assim, né, que Jesus nos disse, sejam um. Então, que nós, como igreja, que a gente possa continuar, né, sendo um com os missionários na plantação de igreja em Cunha, né? Então, você que está nos acompanhando, você pode contribuir orando, você pode contribuir cuidando dos nossos missionários, né? Envie uma mensagem para o WhatsApp da nossa igreja. Você pode enviar uma mensagem de apoio, você pode enviar uma mensagem de cuidado, né? Porque nós estamos juntos, nós somos irmãos e os irmãos nós cuidamos uns dos outros. E você pode também estar ofertando, né? Você pode fazer uma oferta em prol do projeto de plantação de igreja na cidade de Cunha e assim também poder estar contribuindo para que o reino de Deus continue se expandindo nessa cidade através da vida dessa igreja, através da vida dos nossos missionários. E a gente vai se despedindo por aqui. Mas no final da nossa terça missionária, que você possa nos acompanhar nos nossos próximos episódios, onde nós vamos poder estar falando um pouco mais sobre os projetos missionários no estado de São Paulo. Pastor, Vivian, foi um prazer estar com vocês. Continue contando conosco como igreja, como irmãos, que a gente possa continuar caminhando juntos, sendo um, na proclamação do reino no estado de São Paulo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe. Mais uma vez, né, que a gente possa continuar caminhando junto. Amém. Nossa gratidão novamente a PIB Caçapava por todo o apoio, por todo o carinho, sabe?
e que vocês têm prestado para a gente. Que Deus continue abençoando muito vocês. Um abraço aqui nosso para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter esse tempinho com vocês, muito bom a gente compartilhar, né? Porque vocês estão junto com a gente aqui. E a gente compartilha o amor de Deus juntos, sendo um, assim como você disse, né? Deus abençoe muito. Obrigada pelo carinho. Amém. Muito obrigada. Obrigada também aos irmãos que nos acompanharam e até a próxima.